O livro de hoje se chama Conquista Especial. É um livro de romance da autora Emma Darcy. Ele foi traduzido pela Lígia Chambu e ele já foi publicado algumas vezes. Esse romance ele foi publicado no finalzinho dos anos 80, depois republicado nos anos 90. E essa edição que eu estou mostrando para vocês é a edição de 2013. O livro contém 192 páginas. A editora que fez essa publicação é a editora Alequim. Sinopse: Lucy Flipence é um peixe fora da água no mundo luxuoso do magnata Michael Finn. Em sua cama, porém, ela se encaixa perfeitamente, mesmo sabendo que ele não se prende a nenhuma mulher. Lucy ignora seus sentimentos e se deixa envolver, mas um segredo pode abreviar a data de vencimento desse breve affair. Eu vou começar falando um pouco da personalidade da Lucy, quem é a Lucy. Bom, a Lucy é uma mulher que está na faixa dos 30 e poucos anos, ela ainda não se casou, ela não tem filhos, mas ela sonha muito que isso um dia aconteça, porém ela meio que já perdeu as esperanças, pelo fator, né, dela já ter passado dos 30 e ela ter alguns problemas. Quais problemas? Um deles é o fato dela estar desacreditada no amor, porque ela quebrou muito a cara se envolvendo com homens errados. Homens que viam ela só como uma mulher para uma noite e tchau. Ela nunca consegue também ter estabilidade financeira, porque ela tem TDAH. E na época que o livro foi escrito, o TDAH, o autismo, essas doenças assim, esses transtornos assim, doenças mentais, eles não eram muito falados. Então, se hoje em dia existe preconceito, você imagina há 20, 30 anos atrás, que foi quando esse livro foi escrito. Então, assim, a personagem, ela passa muito preconceito pela forma como ela lida com as pessoas, e as pessoas estão sempre falando o quanto ela é distraída, o quanto ela é lesada, ela tem dislexia, então ela vive entrando e saindo de empregos exatamente por isso, porque ela perde compromissos, ela chega atrasada nos lugares, ela é atrapalhada de deixar as coisas caírem. Às vezes as pessoas estão falando com ela e ela se distrai. Ela tem problemas também com leitura, então ela tem muita dificuldade de ler textos, ainda mais em voz alta, e isso também já foi um problema para ela para trabalhar em escritórios. Enfim, ela começava a trabalhar e acabava saindo, mesmo ela sendo uma pessoa competente e uma mulher assim atraente, bonita. O livro começa ela dando a volta dentro de um cemitério. Depois dela ter perdido vários empregos, o trabalho que ela achou mais tranquilo foi um trabalho dentro de uma espécie de recepção dentro de um cemitério. Tem um cemitério e tem a parte que fica a direção do cemitério, que é onde tem a parte de administração, dos túmulos e tudo mais. E aí ela ficou com essa parte de... Ela não é coveira, né, no caso. Mas ela ficou com essa parte mais administrativa, que ela não tem que ficar lidando diretamente com as pessoas. E o trabalho dela é mais com a preservação do cemitério. Então, de tempo em tempo, ela roda para poder ver se o túmulo tá... se tem alguma coisa que precisa fazer nos túmulos e tal. Tem pessoas que têm túmulos comprados, né? Então, quando ela vê alguma coisa quebrada, ela já entra em contato com a família da pessoa. É jazigo, eu acho o nome. Eu acho que é jazigo que falam. Enfim. E aí, quando ela vê também alguma escultura do cemitério quebrada, ela já leva já esse problema lá para a direção. Eles vão lá e consertam e tal. E de tanto ela ficar andando pelos túmulos, ela acaba fazendo amizade com um velhinho que sempre tá indo lá. Ele já é um senhorzinho assim, bem velhinho. E ele sempre visita o túmulo da esposa dele. E a esposa dele já morreu há muitos anos. Há, sei lá, 10, 15 anos. Não lembro agora a quantidade de tempo. Mas assim, já tinha passado, acho que bem mais de uma década. E mesmo assim, toda semana ele estava lá com flores novas e arrumando o túmulo da esposa.
E a Lucy achava isso, assim, muito romântico, que ela ficava pensando, nossa, eles viveram, assim, eles foram casados a vida inteira, ela partiu antes dele, e mesmo assim, ele ainda fica vindo aqui se declarar para a esposa e ter todo esse cuidado com o túmulo dela e tal. E aí, a Lucy, ela separa os homens em duas classificações, o príncipe e o sapo. Esse senhorzinho, que ela fez amizade, ela considera ele um príncipe, porque ele foi um príncipe para a esposa dele na vida e pós a morte. Os homens com quem ela sai e que ficam vacilando com ela classifica como sapo, sabe? E aí ela fala, ela até comenta com esse senhorzinho que o sonho dela é realmente encontrar uma pessoa assim para a vida dela, e ele fala para ela ter fé que ela vai sim conseguir. E aí nisso ela continua andando pelo cemitério, ela vai no túmulo da mãe dela, por sinal ela trabalha no cemitério que é onde a mãe dela tá enterrada. A mãe dela morreu de câncer, ela passou assim o início da vida adulta dela tendo que ser mais adulta que um adulto normal, porque além dela estar entrando na vida adulta, que tem todo aquele processo de faculdade, de trabalho e de se organizar, a mãe dela descobriu um câncer severo, então assim, sei lá, em 1 ou 2 anos a mãe dela sofreu muito com o câncer e morreu. A irmã dela, mais nova, ainda era menor de idade, então ela ficou com responsabilidade da casa, da irmã e de ficar indo com a mãe nas consultas. Ela acabou abandonando a faculdade que ela tinha iniciado pelo problema do TDAH, que ela tinha muita dificuldade na faculdade que ela tinha escolhido fazer, apesar dela amar o curso. E também porque ela precisava cuidar da mãe dela e da irmã dela. Então ela assim, ela abriu mão de muita coisa na vida dela para cuidar da mãe, depois para cuidar da irmã, dar um lar, dar uma casa para a irmã, para conseguir pagar aluguel, enfim. E aí o que acontece? Depois que a irmã dela fica maior de idade, faz a faculdade, já tem o trabalho dela, elas continuam morando juntas, mas cada uma tem a sua vida mais independente, sabe? Aí a Lucy começa a se sentir mais livre para, nossa, agora eu posso trabalhar e sair do trabalho sempre que eu achar necessário, porque a minha irmã mais nova, ela não precisa só de mim, entendeu? Para ter uma casa. Então ela acaba ficando assim, de forma que ela começa a aproveitar mais a vida, querer mais sair, sabe? Porque antes ela só ficava tipo assim, trabalho e casa, e aí ela realmente começa a sair, ela se envolve com vários homens que acabam não dando em nada, e aí ela fica fixa nesse trabalho no cemitério. Ela vai no túmulo da mãe dela e ela conversa com a mãe dela, e assim, ela conversa no túmulo como se fosse uma conversa, como se fosse a mãe dela estivesse ali, entendeu? E aí ela conta sobre o dia dela, sobre o trabalho, ela reza, né, pra Deus sempre estar iluminando o espírito da mãe dela, e ela pede pra mãe dela estar sempre protegendo ela, a irmã, e pede pra mãe, aonde a mãe estiver, iluminar os caminhos dela e fazer com que ela encontre um príncipe na vida dela, e a irmã também encontre um príncipe, sabe? Porque é o sonho dela ainda encontrar uma pessoa legal, tanto ela quanto a irmã dela. Nisso que ela tá fazendo a volta, ela acaba vendo que tem 3 cabeças de anjos quebrados lá no cemitério. Tipo, tem aquelas estátuas bem bonitas que tem nesses lugares. Então, os vândalos quebraram e aí ela achou as cabeças no chão. E aí ela recolhe as 3 cabeças e leva lá pra parte administrativa. Nisso ela vai para a parte administrativa, deixa as cabeças lá, anota, fala com o superior dela que tem que fazer a restauração, tudo mais. E de lá ela já vai para o trabalho da irmã dela. A irmã dela trabalha numa empresa bem famosa e ela tem um emprego muito bom nesse lugar. E é aniversário da irmã dela, então ela vai lá na hora do almoço para poder ter esse momento de comemoração com a irmã dela. Nisso que ela chega lá, ela acaba dando de cara com o chefe da irmã dela, que é um homem mais velho, no caso que é o Michael. O Michael tem 45 anos, é mais velho que ela e tal, e ela se sente atraída imediatamente por ele. A Lucy e a irmã são bem branquinhas, têm olhos claros, e a Lucy é bem loira, tem um cabelo loiro, o cabelo dela é abaixo do ombro, assim, fica mais ou menos na altura dos seios. É um cabelo assim meio ondulado. Ela tem olhos claros, no livro não fala se é verde ou azul, mas fala que tem olhos claros assim bem brilhantes, bem misteriosos ao mesmo tempo, que ela tem os seios assim fartos, que ela tem a cintura mais fina e que ela é baixinha. Enquanto o Michael já é um homem
moreno, com barba, com cabelo grandinho, assim, meio jogadinho de lado, assim, sabe? Que passa assim a mão pra trás, o cabelo meio que cai assim no rosto. Ele é um homem forte, assim, sabe esses homens largos, assim, mais musculosos, que ele é bem alto, que ele tem a pele morena, assim, meio bronzeada, e que ele é um conquistador de mulheres. Ele já tem 45 anos, ele vem de uma família, assim, bilionária, tipo, muito rica mesmo. Ele também é muito rico, e ele é dono daquela empresa e é chefe da irmã dela, e ele praticamente sai com uma mulher a cada noite, assim, sabe? Ele fica fazendo rodízio de mulheres. E ela acaba se encantando por ele, e na mesma hora que ele vê ela, ele fica hipnotizado. Na cabeça dele, ele fixa que ele vai ter aquela mulher de qualquer jeito. E aí ele nunca foi de ficar puxando assunto com a irmã da Lucy, que é secretária dele. Ele nunca foi de ficar puxando assunto com ela e começa a puxar assunto com ela. O irmão do Michael, que agora eu esqueci o nome dele, ele também trabalha na empresa, também é um dos donos, apesar do irmão dele ser o dono majoritário. E ele é super afim da irmã da Lucy, mas a irmã da Lucy não fica com ele, apesar dela também se sentir atraída, porque ela tem medo de ser julgada pelas pessoas e tal, pelo fato de querer ficar com o chefe. Ela também tem medo dele acabar querendo só usar ela e tal, então fica aquela coisa assim meio que de romance, mas ao mesmo tempo eles não têm nada. E aí, quando o Michael vê que a irmã da secretária dele tá lá e que ela é linda, ele convida elas para tomar uma bebida. E aí a Lucy fala que é aniversário da irmã e que elas vão sair dali pro almoço. E aí ele vai e se convida. E o irmão dele, que já é afim da irmã da Lucy, também se convida para ir junto. Fala assim, por que vocês vão ir em três, se podem ir em casal e tal? Aí eles vão e a irmã da Lucy fica assim, super constrangida, né? Porque você imagina, é seu aniversário, você vai ter um almoço junto com a sua irmã e do nada os seus chefes resolvem ir. Mas enfim, aí nisso eles conversaram, eles comeram a comida, comeram a sobremesa, ficaram falando sobre o trabalho e nisso a Lucy e o Michael ficaram assim, se comendo com o olho o tempo todo. Nisso, eles acabam falando que vai ter uma reunião, vai ter um evento da empresa em outro lugar, em um lugar que é de praia e tal, e que a irmã da Lucy vai precisar viajar. Sendo que eles só ficam sabendo meio que assim, em cima da hora, sabe? Pelo telefonema e tal. Então, ninguém estava preparado, a irmã da Lucy não estava preparada para ter que fazer essa viagem de trabalho do nada. Imagina, tá no seu aniversário, atrapalha o seu aniversário e ainda você fica sabendo que tem essa viagem do nada. Mas enfim, aí o Michael fala que eles não precisam se preocupar, porque os gastos, né, as despesas vão ser por conta da empresa, que eles vão ficar no resort e tal. E fala pra Lucy e a irmã irem pegar as roupas delas. E detalhe, sim, ele convida a Lucy do nada, ele nem tinha visto nunca essa mulher na vida dele. O primeiro dia que eles se veem, já ficam com essa animação toda de passar mais tempo juntos. Aí a irmã da Lucy volta para a empresa depois do almoço para poder ajeitar a papelada, as coisas que vai precisar para a reunião no dia seguinte, nesse evento que vai ter da empresa. O irmão do Michael vai com ela e o Michael resolve ir com a Lucy na casa dela para poder arrumar as malas e tal, porque ela fala que vai ter que então, já ela aceita o convite para ir nesse resort e resolve ir pegar a roupa dela e da irmã. Nisso que eles entram na casa dela, assim, ele quase não repara muito o ambiente porque ele fica totalmente focado nela. Eles mal conversam e já começam a se beijar, assim, com vontade, sabe? Sabe aqueles beijos, assim, que você começa a beijar que os personagens começam a se beijar e quando você vê eles já estão tirando a roupa? Foi nesse nível. Eu confesso que eu fiquei chocada, assim, de surpresa, porque eu fui pensando, nossa, tudo bem que eu imaginei que poderia ter alguma cena, assim, mais sexual no livro, mas eu imaginava isso mais pro meio do livro ou pro final do livro e não, assim, logo de cara. E sim, logo de cara ela nem conhecia ele, já foi pra cama com ele. A única coisa que ela falou antes deles irem pra cama e tal, que eles estavam lá se agarrando, se esfregando e tal. E aí ela exige que ele use camisinha e ele não queria usar. Ele falou que ele não gostava de usar.
E falou que ele fala pra ela que ele tá limpo e tal, que ele não sai com qualquer pessoa. E aí ela fala que por mais que ele seja bonito e por mais que ela esteja atraída por ele, que ela não vai confiar só nisso, porque ela tem medo, né, de pegar uma doença e tudo mais. Ele pergunta pra ela se ela não toma nenhum tipo de anticoncepcional. Ela fala que sim, que toma injeção, mas que a injeção não protege de tudo. Ou seja, dá esse corte nele, né? E aí ele fala que depois ele vai fazer, ele usa, né, a camisinha com ela para eles poderem ter lá a relação, mas aí ele fala que depois ele vai na clínica fazer todos os exames para mostrar que ele tá puro, para depois nas próximas ele não precisar usar. E aí ela fica surpresa, que ela fica pensando assim, nossa, eu conheci ele hoje e ele já tá falando das próximas vezes que a gente vai ficar, eu achei que ele ia querer ficar comigo só hoje. Ela não falou nada disso pra ele, mas assim, ela ficou pensando, né? Porque ela achou basicamente que eles iam ter relação e que cada um ia pro seu lado e que ela nunca mais ia ter contato com ele. Sendo que assim, desde o início ele já deixa claro que ele não quer um compromisso. Ou seja, eles estão se encontrando só pros prazeres carnais mesmo e pra diversão, mas que ele não vai ter nada com ela. E cada vez que eles se encontram, as coisas vão ficando cada vez mais intensas. É narrado no livro outras relações que eles tiveram e tal. E nisso um vai se apegando ao outro, sendo que ao mesmo tempo que eles se apegam, ela não quer se apegar demais, porque ela acha que ele nunca vai levar ela a sério, ainda mais quando descobrir que ela tem TDAH. E ele também tem muito receio de ficar com ela, até porque ele quer proteger a fortuna dele, né? Ele acha que ela... Não que ele ache que ela pode ser uma pessoa interesseira. Com o tempo ele vai vendo que ela é uma mulher trabalhadora, que ela já passou por vários trabalhos e tal. E isso é uma coisa que deixa ele muito perturbado, que ele fica pensando assim, gente, se essa mulher é tão maravilhosa, ela é tão bonita, ela é tão inteligente, por que ela nunca parou em um emprego fixo, mesmo ela já tendo passado dos 30 anos, e por que ela até hoje não casou, não tem filhos? Ele fica se questionando isso, ele sempre fica perguntando isso pra ela, assim, não de forma tão direta, mas ele sempre vem falando alguma coisa de trabalho, ou alguma coisa de relacionamento, e aí ela vai e se abre com ele. E fala que ela tem dificuldade de se manter no trabalho, mas ela não explica o porquê, ela só vai falar que tem TDAH lá na frente, com uma situação que ocorre. E quanto a relacionamento, ela fala que ela sempre se empolga com os homens e aí passa um tempo com eles e vê que eles não são príncipes, que eles são sapos, e ela vai e pula fora. E aí ele já fica naquela paranoia de, nossa, se ela tá comigo é porque ela me acha um príncipe, então eu não posso errar com ela, senão ela vai começar a me ver como um sapo e não vai querer mais ficar comigo. A irmã da Lucy é pedida em namoro pelo chefe dela, que é irmão do Michael, e aí ela decide abandonar o trabalho dela lá, porque ela não quer ficar conhecida como a menina que namora o chefe. E o relacionamento deles dá super certo, eles namoram, eles acabam ficando noivos, dá a entender assim no final do livro que eles até vão se casar e tal, que eles ficaram bem firmes. E nesse tempo todo que vai ocorrendo isso, a Lucy e o Michael continuam juntos, mas continuam juntos assim sem assumir nada, mesmo se gostando. Aí tem um evento super importante que ele convida ela, e quando ela vai nesse evento com ele, enquanto ela vai no banheiro retocar a maquiagem, ele aproveita para ir no banheiro também, para não perder nenhum segundo com ela, porque assim, ele fica totalmente obcecado por ela, ao ponto de querer estar com ela o tempo todo, de ficar convidando ela para dormir na casa dele dormir na casa dela, deles frequentarem hotéis de luxo juntos e tal. Todo evento ele leva ela e tudo mais. E aí nisso que ele vai no banheiro masculino para não perder tempo, já que ela tá no banheiro feminino, ele acaba encontrando um homem que maltratou muito a Lucy, que humilhava muito ela, e ela chegou a falar pra ele que antes deles ficarem, ela tava ficando com um cara que era totalmente controlador e chamava ela de burra, enfim, que ele era péssimo com ela, que ele só queria usar ela e por isso que ela deu fim nesse relacionamento, e que aí ele tratou ela mais mal ainda quando viu que não ia ter mais nada com ela. E aí esse cara, ele viu que a Lucy tava ficando com o Michael, e aí o que ele fez?
foi lá falar mal da Lucy pro Michael, falando que ela era uma mulher que ficava com todo mundo, que ela era uma mulher fácil, que ela era uma mulher rodada, que ela só servia para ir pra cama, que ela era muito burra, que ela não tinha nenhuma utilidade fora isso, que ela nunca seria uma mulher assim de família, que ela nunca seria uma boa profissional, porque ela errava coisas assim simples, que parecia que ela... Enfim, ele só faltou falar que ela era analfabeta, sabe? Assim, ele humilhou muito ela. O Michael defende ela, mas mesmo ele defendendo ela e tal, e brigando, né, com esse cara, ele fica nervoso durante esse evento. Depois, quando ele reencontra ela, ele vai super sério, puxa ela assim pelo braço assim pro canto assim da festa e fala que quer conversar com ela. Ela pergunta o que foi, ela percebe que ele tá meio agressivo e que ele tá estranho. E aí ele já chega perguntando pra ela com quantos homens ela já transou. E, tipo assim, do nada, gente, num evento super importante, chique, ele vai e faz isso com ela. E no momento que ele faz isso com ela, ela pensa, nossa, ele é igual aos outros, ele também é um sapo, então não vou mais ficar com ele. E aí ela começa a ficar muito nervosa, perguntando por que ele tá fazendo isso com ela. E aí ele fica mandando ela responder. Responde, eu preciso saber se isso é verdade, se você fica com todo mundo mesmo. Aí começa a questionar ela se ela tá só com ele ou se ela tá com ele e com outras pessoas. Aí ela começa a passar mal. Nisso ela larga ele e sai. Ela vai no banheiro e ataca uma crise de ansiedade nela. Aí ela começa a ter dor de estômago, ela começa a vomitar, ela tem crise de vômito, ela tem crise de diarreia, ela fica maior tempão no banheiro do evento e quando ela sai do banheiro do evento e vai falar com ele de novo, ela acaba tendo um desmaio e nisso ele resolve que vai levar ela no médico, mas ela não quer ir no hospital, ela quer ir direto para casa. Aí ela chega à conclusão que ela não quer falar pra ele que ela sofreu isso tudo de ansiedade, né? Ela tem consciência que todos esses sintomas que ela tá sentindo e passando mal foi uma crise de ansiedade muito forte que ela teve pelo que ele perguntou, pela forma como ele tratou ela. E aí ele fica se sentindo muito mal de ver o quanto fez ela passar mal. E aí ela, pra não jogar a culpa toda nele, ela fala que provavelmente ela deve ter comido uma ostra ou camarão estragado, alguma coisa assim. Ela diz que foi alguma coisa alimentar, de alguma comida da festa, mas no fundo ela sabe que não, que foi ansiedade mesmo. E aí ele deixa ela em casa e resolve sair com o carro dele para poder comprar remédio para ela, que ela fala que tá com dor de cabeça, começa a dar um pouco de febre nela e ela não tinha remédio em casa e já que ela não queria ir no médico, ele resolve sair, sendo que ela tava muito mal, gente. Aí nisso ela acaba dormindo e ele sai. Nisso que ele sai assim muito perturbado com o carro dele e ele acaba sofrendo um acidente de carro. E como ela estava muito mal, passando mal e tal, ela acaba dormindo. Já era assim, início da noite, assim, início da noite que eu falo, início da madrugada, já era tarde da noite, ela acaba dormindo por estar exausta e não percebe que ele não voltou. Mas uma coisa ela tinha em mente, que não ia ficar com ele depois disso, que era melhor eles pararem de se encontrar, porém ele sofre um acidente de carro sério, ele perde muito sangue, ele acaba tomando sangue no hospital, ele quebrou o braço e ele também quebrou o quadril, ele teve que fazer uma cirurgia, gente, pra vocês verem. E aí nisso que ele teve que fazer uma cirurgia e ficou internado por vários dias, ela resolve não se afastar dele, porque ele fica querendo ela perto o tempo todo. E aí, quando ele começa a melhorar e vai ter alta, ela se afasta dele de novo, entendeu? Porque ela se sentia culpada pelo acidente dele, porque ela estava pensando que se ele não tivesse saído com o carro varado assim de madrugada para ir procurar remédio para ela, que ele não teria sofrido o acidente, então por isso que ela continua perto dele. Mas a partir do momento que ele já tá lúcido e que ele vai voltar para casa, mesmo com dificuldade por causa da cirurgia e tal, ela decide que vai se afastar dele, ele fica muito mal. Para tentar fazer as pazes com ela, ele manda flor para ela,
Sendo que ela pede um sinal. Ela pede um sinal para Deus, ela pede um sinal para a mãe dela que se ele for o homem da vida dela ainda, depois de tudo que aconteceu, que se ele der flor, alguma coisa assim para ela, porque ela já tinha comentado com ele que ela gostava, que tinha que ser da cor certa. E aí calha dele realmente dar flor para ela de presente, sendo que ele dá uma flor amarela. E aí ela fica muito triste, ela tem uma crise de choro assim enorme quando ela ganha flor amarela, porque na visão dela, flores amarelas não são significado de amor, sabe? Ela pensa assim, nossa, se ele tá me dando flor amarela é porque ele não me ama, ele só gosta de mim. E aí ela chora muito, chora muito. A irmã dela fica tentando convencer ela a voltar com ele o tempo todo e nada dele querer voltar com ela. Nesse meio tempo que ela tá afastada dele, ela acaba descobrindo que ela tava grávida. Uma coisa, gente, que o livro errou e que eu tenho que falar com vocês é o seguinte. Quando eles tiveram a primeira relação sexual deles no livro, que ela pede pra ele usar camisinha, e ele fala que vai fazer o exame e tal, pra depois eles não precisarem usar porque ela tomava anticoncepcional, ela fala que toma injeção. E aí depois no livro, quando ela aparece grávida, a desculpa do livro pra Lúcia aparecer grávida é que no dia que ela ficou passando mal, lembra que eu falei que ela ficou com diarreia e ela ficou assim com muita crise de vômito, ela ficou pelo menos uns 2 dias vomitando? A desculpa do livro foi que nesses 2 dias que ela ficou passando mal vomitando, ela acabou não tomando o comprimido do anticoncepcional, e aí por conta disso, e como ele já tinha feito os exames e eles estavam fazendo, né, sem camisinha, por isso que ela engravidou. E aí eu li isso e eu fiquei pensando assim, gente, mas em momento nenhum no livro foi citado que ela mudou o método de anticoncepcional, sabe? Da injeção para o comprimido e tal. E por mais que eles estejam ficando mais tempo, em momento nenhum também foi assim, falaram que ele já fez o exame e agora eles começaram a fazer sem, sabe? Então assim, eu achei essa parte do livro um pouco furada, sabe? Mas de qualquer forma, ela fica muito mal quando ela descobre que ela tá com essa gravidez indesejada. Em momento nenhum ela decide que vai abortar, ela decide que vai ter essa criança, mas ela não quer contar pra ele, porque ela tem medo que ele ache que ela tá querendo dar o golpe do baú, o golpe da barriga. Fora que além dessa questão deles não terem nada, deles não serem nem namorados, e ela tá grávida, e ele ser muito rico e ela não, e assim, ela ficar com medo, né, dele achar que é golpe. Tem a questão que ela fica com medo da criança nascer TDAH igual ela e ter dificuldades e ele não querer aceitar isso. E aí a irmã dela acaba falando pra ele que ela tá grávida e aí ele fica naquele baque assim de caramba, não acredito que eu vou ser pai e tal. Ele se acha irresponsável na hora, mas ele decide que não, eu tô apaixonado pela Lucy, então vou ficar com ela, eu vou assumir essa criança, eu vou assumir um compromisso com ela. Sendo que ele fica ligando para ela fica evitando, ela não responde e-mail dele, ela não aceita a ligação dele. E nisso ele não tá conseguindo sair de casa porque ele ainda tá em recuperação. Recuperação das suas cirurgias assim de quadril é muito séria, gente. Então a pessoa não fica boa de uma hora para outra. Ele tá na mansão dele, tentando entrar em contato com ela e ela não quer ir na mansão ver ele de jeito nenhum, fica na casa dela trancada. Aí a irmã dela fala, né, pra ele, pra mandar flores pra ela, porque ela gosta muito e tudo mais, sendo que fala pra ele que ela não gostou das flores da outra vez porque não foram vermelhas, porque na visão da Lucy só é amor se as flores forem vermelhas, se for de outra cor não é considerado amor. E aí ele decide encher a casa dela de flor, assim, encheu a sala de flor, a cozinha de flor, o quarto de flor, tudo assim daquelas rosas vermelhas enormes, bem cheirosas, e ela ficou super emocionada, sendo que ao mesmo tempo ela ainda estava muito insegura se voltava com ele ou não, e se ele realmente queria ter um compromisso com ela por gostar dela, ou se ele estava fazendo isso forçado pelo fato dela estar grávida. Porque assim, ela tinha trauma, porque o pai dela abandonou a mãe dela com ela e a irmã, assim, pequenas, sabe? E ele só se casou com a mãe dela porque a mãe dela tava grávida. A mãe dela engravidou na adolescência e aí teve que ficar com ela. Mas, assim, não era uma coisa que ele realmente queria.
E aí ela percebia que o pai dela não dava atenção para ela e para a irmã, atenção realmente de pai. Então, assim, ela teve esse abandono na infância. Ela viu o quanto a mãe dela sofreu, né, pelo abandono do marido, que era o pai da Lucy. Depois sofreu por causa do câncer, assim, sozinha. Então, ela tinha muito medo de passar pelas coisas que a mãe dela passou. Ainda mais correndo o risco de ter uma criança que não seria como as outras. E aí, quando ele manda essas flores todas, assim, o amor que ela sentia por ele bateu mais alto, assim, ela decidiu que ia voltar com ele, e ele faz uma surpresa aparecendo na porta dela, segurando uma flor rara. Sendo que, adivinha, essa flor rara não era vermelha, a flor, se eu não me engano, era branca. E aí, quando ela já tá feliz por causa das flores vermelhas que encheu a casa dela inteira e feliz com a presença dele, ela olha pra flor na mão dele e tem uma crise de choro, assim, de ansiedade muito grande, e começa a mandar ele embora. Aí ele vai, abraça ela, beija ela, fala que ama, toda aquela cena, assim, de drama, de novela mesmo mexicana. Apesar desse livro não ser mexicano, né, dessa autora ser americana, mas enfim. E aí ela explica pra ele que não quer que ele se case com ela só por causa da criança, e ela conta pra ele dos problemas dela de TDAH, porque depois que ele convence ela que quer ficar com ela porque realmente é apaixonado e que vai assumir a criança, tudo mais, que eles começam a ficar bem, tem de novo uma nova crise na conversa deles, porque depois que eles já estão bem, que já tá tudo resolvido, ele pede para ela ler notícias de um jornal, notícias do mercado financeiro. E como eu disse, ela tem problema de leitura, ela tem dislexia. E aí ela de novo começa a ficar mal, começa a ter crise de ansiedade de novo. Aí nesse momento ela acaba sendo obrigada a contar para ele que a criança, né, poderia nascer assim também, e ela fica se sentindo muito mal. E ele fala que a criança, né, que o filho deles nunca vai passar pelas coisas que ela passou, porque os tempos eram outros, não era igual quando ela nasceu, que os tempos eram outros, que a medicina, que estava tudo mais evoluído, e que ele tinha dinheiro. Então, já que ele tinha dinheiro, a criança iria estudar nas melhores escolas, que se precisasse de professor particular, ia ter professor particular, que a criança ia ter acesso a psicóloga, a médicos, a professores, enfim, é tudo. E aí isso deixou ela bem mais em segurança, e aí o livro acaba com eles juntos, assim, dando a entender que deu tudo certo. Eu gostei do livro. Eu achei esse livro mais movimentado do que os outros, porque eu tenho lido mais esses livros de romance, né, agora. E eu percebi que esse foi um dos livros, assim, mais movimentados, assim, sabe? Mais de ter reviravoltas e conflitos nos personagens. Porque os livros que eu tenho lido são muito mais calmos e românticos, no sentido, assim, de ter mais cenas românticas, de convivência de casal e tal. Esse livro, ele também teve bastante convivência de casal, sendo que uma convivência, assim, mais realista, sabe? Mais do nosso tempo. Porque eles ficavam juntos para ir em reunião de trabalho, para ir em restaurante, eles conversavam sobre as coisas do dia a dia, eles resolviam problemas juntos, tinha essa questão de saúde dela, depois teve o acidente que ele sofreu, aí veio a gravidez, então assim, eu achei que teve muita coisa do livro que deixou o livro, a história do livro, assim, um pouco mais realista, sabe? De você pensar que, nossa, talvez isso realmente pudesse acontecer com alguém. Aí eu gostei bastante do livro, dos livros de romance que eu tenho lido ultimamente. Eu gostei bastante desse, eu li ele super rápido, exatamente por não ser um livro cansativo. E é a primeira vez que eu leio o livro dessa autora. Ela tem outros livros, então eu pretendo trazer para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal para me ajudar, porque eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, ou então fazer algum pedido de livro ou de biografia, porque eu também posto biografia aqui no canal, é só vocês deixarem nos comentários, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro!